Ok, pode deixar. Abra aí a sua Bíblia. Oh, Jesus poderoso. Mateus capítulo 10. Marcelo fica doido ali com o som também. A Celinha está trabalhando todo dia. Aí vem um técnico, vem outro. A gente está resolvendo até que vai encaixar, né? Vai encaixar em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 1. Quem encontrou aí diz amém. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala, meu Deus, conosco nessa noite. Derrama sobre nós a tua presença, a presença do Senhor. Fala, Senhor, através dessa palavra. Ó Deus, através dessa ministração. Usa, Pai, de uma forma especial e poderosa esse culto para liberar algo novo nesse novo tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus e que todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. O tema da mensagem está aí, compreensão profética do mês, ou melhor, do ano bíblico de 5.781. Vou explicar um pouquinho para você na introdução, para você entender, você que está aqui, você que está em casa, que está ouvindo depois. Como assim, pastor? Querido, a Bíblia toda ela é cristocêntrica. Tudo aponta para Jesus. As festas, as mudanças de estação, de tempo. E na contagem do tempo bíblico, alô? Você está aí? Nós entramos, sexta-feira agora, num outro ano, 5.781. Alinhado ao calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2020, na virada do próximo ano, 2021. Então, nós estamos aqui nessa noite profeticamente trazendo um alinhamento. Ok? Com o ano bíblico e com aquilo que esse ano bíblico representa e simboliza. Então, desde sexta-feira ao pôr do sol, em Israel, está sendo celebrado o Rosh Hashanah, esse ano novo. Um ano novo bíblico, ok? Na contagem da Bíblia, desde sexta, dia 18, até hoje, domingo, dia 20. A década bíblica começou nessa virada, 5.780, e esse número 80, essa letra, porque no hebraico os números são chamados também de letras. A letra 80 é a letra Pei, que fala e profetiza sobre a boca de Deus. Fala da boca de Deus. Por isso entramos na década do evangelista, na década do evangelismo, na década da boca de Deus, da proclamação da palavra, no tempo das boas novas, das boas notícias. Então a palavra Pei significa boca. E, por extensão, palavra, expressão, vocalização, discurso e também, dentre elas, respiração. Uau! Alô? Olha que coisa tremenda. Então é um tempo onde nós devemos proclamar o som do céu. Por isso essa dificuldade no som, de sair o som, e do volume muito alto, muito baixo. Por quê? Porque há uma guerra espiritual para aquilo que Deus quer liberar. Claro que é natural, tem coisas que são naturais, mas nós sabemos o que a Bíblia fala sobre a nossa guerra, Efésios capítulo 6. Ela não é natural contra o sangue, mas ela é espiritual. E nós estamos num alinhamento de uma mudança de estação. Quem está aí? Numa mudança de tempo. Então, nesse versículo 1 de Mateus capítulo 10, nós vemos aqui que Jesus, ele comissionou, ele entregou uma autoridade para os apóstolos,
para os 12. Uma nova autoridade num novo tempo que estava sendo preparado. Então nós precisamos conhecer essa autoridade, entender qual o propósito de Deus para esse novo tempo. Conhecendo, nós podemos proclamar. Conhecendo, nós podemos profetizar. Conhecendo, nós podemos nos alinhar. Nos alinhando, nós podemos viver aquilo que Deus estabeleceu para essa estação. Quem está entendendo? Então, vamos lá, vamos entender aqui. A década, o ano de 5.780 que começou, 80, é o PEI. Mas agora nós entramos no 5.781. Então, é uma junção da década PEI, 80, com o ano 1, que é o ano em hebraico, a letra Aleph, 81. Então, há uma junção no ano de 5.781, que começou sexta-feira, o ano bíblico. Há uma junção da década PEI com o ano Aleph. Quem está aí? Década 80, ano Aleph. Primeiro, 81. E tudo isso aponta para Jesus, querido. Tudo aponta para o que o Senhor quer fazer nessa nova estação e nesse novo tempo. Porque essa unção e esse operar e esse poder continuam. E quando Jesus envia e dá essa autoridade com os 12 apóstolos, ele dá essa autoridade no versículo 1 para os apóstolos. É porque ele queria que os apóstolos dessem seguimento, prosseguissem com o seu ministério. E esse ano, e agora nós vamos falar do ano Aleph, essa estação PEI/Aleph, essa estação Aleph, esse alinhamento profético, nos traz uma compreensão maior e mais profunda de propósito e de destino. Vamos repetir, propósito. Não, você não repetiu. Vou tentar de novo. Propósito. Não, eu vou tentar de novo, você está com muita preguiça. Propósito e destino. Agora com voz de quem não está com fome. Propósito e destino. Quem está aí? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela corresponde ao alfa no idioma grego. O hebraico Antigo Testamento foi escrito, o grego Novo Testamento. Então, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, esse ano 1, 5.781, Aleph, que começa agora, sexta-feira, que começou agora, ele tem segredos e tesouros e pérolas escondidas para nós. Você quer saber um pouco desses segredos, dessas pérolas, se alinhar com elas, se conectar a elas? Então caminhe comigo um pouco na palavra dessa noite, por mais alguns minutos, porque nós vamos entender esse alinhamento, nos conectar com esse alinhamento, e você vai entender que em tudo isso Jesus está agindo e está operando. Também no alfabeto hebraico, Aleph, além de ser a primeira letra do alfabeto, ela, como você sabe, todas as letras do hebraico, elas têm desenhos. A letra da Pei, ela simboliza a boca, o 80. É a boca de Deus. O Aleph, ela simboliza no seu desenho um boi. Uau! Vamos ler um texto. Salmo 92. Abra aí a sua Bíblia. Salmos 92, versículo 10. Salmos 92, 10. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, e derramas sobre mim óleo
óleo fresco. Eu vou ler de novo e no final da leitura você vai dar um glória a Deus junto comigo, amém? Para você despertar. Vou tentar mais uma vez aqui. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim o óleo fresco. No alfabeto hebraico, Aleph é representado no desenho como um boi. Nesse Salmo 92, e para a gente entender esse simbolismo profético do boi no ano 1 de Aleph, 5.781, a gente precisa entender esse aspecto profético do boi selvagem. E eu vou mais longe, agora é com a mente profética. Essa unção do boi selvagem. Quem está aí? Quem está meio... Como assim, unção do boi selvagem? Querido, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela tem pérolas. Outro dia, eu conversando com o apóstolo Eric, ele falou isso. Ele falou, Luiz, filho, toda a palavra tem pérolas. Às vezes a gente lê e uma palavra passa e a gente não pega o sentido, aquilo que essa palavra também pode trazer, que está ali escondido. Eu quero falar sobre essa unção do boi selvagem. Olha o que o salmista diz aqui. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Sabe qual é a diferença do boi selvagem para o boi comum? O boi comum fica solto e ele não sabe a força que ele tem. Quem está aí? Agora, o boi selvagem sabe. Por isso ele tem que ficar atrás da cerca, porque se soltar o boi selvagem... Quem está aí? O salmista diz, tu exaltas o meu poder, a força que estava nele, a força dos salmistas do Senhor, dos filhos de Deus, é uma nova força que Deus está liberando nessa estação, para você que está se sentindo fraco, é uma unção do boi selvagem. Aleluia! Por isso, Aleph é representada no seu desenho profético dessa letra hebraica também como um boi. Isso fala de essa unção do boi selvagem, de autoridade, força, vigor, poder, liderança, paternidade. E nós precisamos ser a boca de Deus nesse novo tempo, nessa nova estação, queridos. Para profetizar as pérolas escondidas em Aleph. A gente não está dizendo que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, que faz a conexão com o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Onde está Jesus nisso tudo? Quem está com a mente profética ligada e não está dormindo já pegou. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele tem as primícias, ele é o Filho unigênito do Deus Pai. Oh, aleluia! Precisamos profetizar isso, querido! E o versículo 10 ainda diz assim, e derramas sobre mim o óleo fresco. Sabe o que fala óleo fresco? Unção. Unção do boi selvagem, da força, para essa nova estação, para esse novo tempo. Por exemplo, vários, eu só vou citar dois, alguns nomes de Deus na Bíblia se iniciam com a letra hebraica Aleph. Eu só vou citar dois, que são os que eu quero trabalhar nessa noite. Por exemplo, Gênesis 17:1, quando fala o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o nome de Deus começa com Aleph, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Criador, Gênesis 1:1, também começa o nome de Deus Criador com a letra do alfabeto hebraico Aleph. Então o ano Aleph, que começou esses dias, é um ano
de uma nova autoridade, de uma nova força apostólica para esse novo tempo. Voltando a Mateus 10, versículo 1, quando Jesus envia, ele dá essa autoridade para os apóstolos. Deixa eu te dizer uma coisa, a unção e a autoridade apostólica não se encerrou. Ela continua operando e agindo. E nesse ano de 5.781, Deus está liberando uma nova unção apostólica para esse tempo. E agora, eu vou ler com você alguns textos bíblicos, mais alguns, além desses que nós lemos, para fundamentar alguns pontos que eu quero compartilhar com você nessa noite, nesse alinhamento de ano novo bíblico, nessa compreensão profética do ano bíblico de 5.781. Primeiro eu quero ir lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá. Vamos andar alguns textos aqui, fundamentar tudo, e depois de fundamentar, vamos a alguns aspectos aqui proféticos nessa noite. Deuteronômio 1. E quem encontrou vai dando amém, vai dando glória a Deus. Aleluia. Versículo 15. Deuteronômio 1, 15. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Aqui nós estamos vendo o estabelecimento de lideranças e de níveis de liderança. Quem está aí? Deus é um Deus organizado, Ele coloca e Ele estabelece líderes para tempos, estações e níveis de liderança. Lideranças de milhares, lideranças de 100, lideranças de 50. E liderança, e Aleph aponta para a liderança. Aleph é o primeiro, é aquele que vai na frente. Então, nós precisamos entender que Aleph fala de um novo estabelecimento e de novos níveis de influência e de liderança nesse tempo. Você e eu, nós vamos ser colocados por Deus para estabelecermos uma nova unção, um novo nível de liderança, e Deus é quem vai estabelecer isso. E é uma liderança apostólica. Você vai liderar apostolicamente a sua casa. Você não vai só liderar a sua casa normalmente, mas é apostolicamente. Você no seu trabalho, na sua função de liderança ou de chefia, você vai liderar apostolicamente. A igreja vai operar numa nova unção apostólica, mais forte, mais profunda, nessa unção do boi selvagem, que derruba tudo que está na frente. Quem está aí? Níveis de liderança. Mas é importante entender que cada um vai ter a sua parcela de responsabilidade. Uns vão estar num nível, outros em outro. É igual a parábola dos talentos. Uns têm 5, outros têm 2, outros têm 1. Mas nós temos que executar os propósitos de Deus, o nível apostólico de liderança em que estivermos, para cumprirmos o destino dessa nova estação. O propósito dela. Quem está aí? Diga amém. 2 Coríntios 10. Agora vamos só para o Novo Testamento. Vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. E quem encontrou o versículo 8, dá um glória a Deus. Diz assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Aqui Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica.
É uma defesa do apostolado, da autoridade apostólica de Paulo, que diferente dos outros apóstolos, ele foi comissionado de outra maneira. Diferente daquilo que nós lemos em capítulo 10 de Mateus, versículo 1, na escolha dos 12, no envio de Jesus, Jesus comissionou Paulo de outra forma. Por isso que eu estou dizendo, a unção, a autoridade apostólica não parou naqueles primeiros 12. Ele está dizendo, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu, para edificação, não para destruição. Sabe o que está dizendo aqui? Essa autoridade apostólica que Deus está colocando nesse novo ano, nesse ano Aleph, é para edificarmos coisas novas. Quem está aí? O novo tempo, o novo de Deus. A autoridade apostólica para edificação e não destruição. Você está entendendo? Para construção, para preparação, para organização. Mateus capítulo 8, volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 8, não é o Mateus meu tangedor aqui atrás me ajudando, mas é o Mateus, Evangelho capítulo 8, 24 em diante, até o 27. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Uma pausa aqui só para fazer um parêntese. O ano de 2020, eis que de repente veio uma tempestade mundial. Começou a varrer tudo. Uma violência tremenda. E muitas vezes parece que nada vai parar essa tempestade. Parece que Jesus está dormindo, né? Olha o que o texto continua. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que vocês são tímidos no meio da tempestade? No meio dessa tempestade que veio em 2020, justamente no ano de 80, da boca de Deus, e pode ter certeza que nunca se pregou tanto. Usando especialmente a internet, como tem se pregado nas nações. Homens de pequena fé, e levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem a autoridade para acalmar tempestades, para acalmar essa pandemia, para parar com essa pandemia do Covid-19, mas você viu que Jesus falou para os discípulos? Em outras palavras, vocês nem precisavam me chamar, porque essa autoridade que eu demonstrei cessando, vocês já têm. O que vocês estão sendo é tímidos. Meu Deus. A autoridade para acalmar tempestades é uma autoridade apostólica que Deus enviou para o seu povo, e nesse novo ano que nós estamos, nesse ano Aleph, a igreja tem essa autoridade para mudar cenários e para estabelecer aquilo que o céu desenhou para essa estação. Você sabia que tem um desenho de Deus para essa estação? Alô? Não seja tímido. E não é a timidez daquele que não gosta muito de falar em público. É essa timidez apostólica, profética que Jesus quer que a gente solte. A gente tem que soltar aquilo que a gente lê e recebe na palavra, soltar para esse mundo. 1 Coríntios 4. Vamos mais um pouquinho lá, no apóstolo Paulo. Eu acho Paulo tremendo, que Paulo não tinha vergonha de falar, eu tenho uma autoridade apostólica para mudar. A igreja tem que estar, querido, a igreja, nós precisamos estabelecer nessa terra o que Jesus espera que a gente estabeleça. É o que ele quer. 1 Coríntios 4,
14 a 16. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Aqui Paulo faz uma admoestação como pai. Alô? Esse é um tempo de nós entendermos os dois níveis de paternidade. A paternidade de Deus, o Abba, enxergá-lo verdadeiramente como pai, mas também de agirmos e de levantarmos uma geração de pais espirituais. Porque um dos grandes problemas, além da orfandade natural, principalmente aqui no Brasil, é a falta de entendimento e a orfandade espiritual, a orfandade ministerial. Quem está aí? Aleph é uma estação de retornarmos àquilo que Deus estabeleceu no princípio. Hoje nós cantamos aqui, o Ministério de Louvor cantou e ministrou falando sobre o primeiro amor. Eu não sabia que ia ter essa música, esse louvor, e testificou mais algumas coisas da palavra. Nós precisamos voltar àquilo que Deus estabeleceu como princípio. Querido, estratégias podem mudar, princípios são inegociáveis. E a igreja há muitos anos negociou princípios. Esqueceu de princípios da palavra, como por exemplo esse que estamos estabelecendo aqui, alinhamento com aquilo que a Bíblia estabelece no seu relógio, no relógio de Deus, no Kairos de Deus. A gente pode mudar a estratégia, mas o princípio tem que continuar. E outra, é tempo de nós retornarmos àquela chama, aquele fogo do primeiro amor, quando a gente entregou a vida para Jesus, e no início nada mais importava, só Ele. E aí depois a gente vai se enrolando, a gente vai se embaralhando com as atividades, a gente vai colocando outras coisas na frente, e a gente esquece do primeiro. Quem está aí? E eu quero compartilhar 7 hoje. Depois a gente vai falar talvez mais algumas coisas. Aspectos proféticos para essa estação Aleph. Aleph. Primeiro, e eu não vou mais abrir texto, vou citar alguns, mas eu já fundamentei com muitos aqui, então eu vou seguir os 7 aspectos que Deus quer entregar para a nossa vida nessa noite. Primeiro aspecto dessa estação Aleph. Jesus é o primeiro. Ou seja, quando o buscamos em primeiro lugar, quando estabelecemos Ele em primeiro lugar, quando Ele ocupa o primeiro lugar, aí nós estamos preparados para receber as bênçãos da nova estação. Voltar ao primeiro amor e Ele estabelecido como o primeiro lugar da nossa vida. Sabe por que muitos não vivem tudo o que as estações e o que Deus quer liberar nas suas estações, e especialmente muitos podem não viver nessa, se não colocarem Jesus em primeiro lugar de verdade. Porque não é discurso, é atitude. Ele precisa ocupar nessa estação, Aleph, como Ele é o primeiro lugar na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas condutas do dia a dia, e em cada área. Você está disposto a isso? Porque para fazer isso tem que pagar preço. É fazer muitas vezes o que você não quer, pelo que Ele quer. É fazer aquilo que você não faria, como homem, como mulher, pelo que Ele faria. É ser o que Ele desenhou você para ser. E não querer rabiscar o desenho e fazer um rascunho qualquer do desenho dele para a sua vida. Ele é o primeiro.
ele precisa ser o primeiro. Quem está aí? Segundo aspecto, alô? Um novo comissionamento para uma nova colheita e para o sobrenatural. Quando Jesus comissionou os 12, ele comissionou para uma colheita nova, porque a colheita daquele tempo já estava vindo, a semeadura e a colheita. Agora eles iam semear para colher mais e mais do sobrenatural e da abundância de Deus. Querido, e esse tempo, essa nova estação Aleph é uma estação para um novo comissionamento. A junção de P e Aleph. Por quê? Porque é a década do evangelista. É a década do evangelismo, é a década da boca, é a década da proclamação. Você sabe que apóstolo significa aquele que é enviado para uma missão específica, aquele que está estabelecido por Deus e foi colocado por Deus para uma missão. Então é um novo comissionamento que Deus está chamando para esse tempo. Terceiro lugar, é uma nova unção. Lembra da unção lá do boi? É uma nova unção para romper os limites do avanço. Quem está aí? Uma nova unção para romper limites que ainda não tínhamos rompido. Uma nova unção para romper limites e avançarmos. Às vezes você está igual o boi manso, cercado, ou sem cerca nenhuma, mas sem avançar. Deus está dizendo, não importa se tem cerca, se não tem, se tem algum limite que foi estabelecido, se tem alguma barreira, receba essa nova unção, esse novo óleo, essa unção desse boi selvagem, para você romper os limites do avanço. Quarto, é um tempo para desenvolver e multiplicar talentos. Se você tem talentos, você tem que desenvolvê-los. E se você tem talentos e eles não estão sendo usados, você tem que desenvolvê-los e ainda pedir para Deus trazer a multiplicação deles. Estava conversando com a pastora Dani esses dias, como a gente tem visto pessoas que nesse tempo de retomada multiplicaram seus talentos e descobriram talentos que nem tinham. E eu descobri talentos que pessoas têm demonstrado que eu nem sabia que elas tinham. Uau! Nesse tempo de Aleph, nessa estação profética, Deus quer usar seus talentos, seus dons e multiplicá-los. Quinto, nós precisamos nesse tempo compreender de quem somos em Deus e como Ele quer agir com poder. Primeiro dentro, em nós, depois através de nós. Mas isso é uma compreensão, querido. Enquanto você não compreender de quem você é em Deus e o que Deus quer fazer em você e através de você, você vai ficar na mesmice. Um negocinho aqui, uma vitóriazinha melhor aqui, outra lá, mas enquanto você não romper com essa compreensão de quem você é, e isso é uma mudança de mente. Isso passa pelos pontos anteriores. Jesus em primeiro, compreensão do tempo, do desenho. Quem eu sou? O que Deus quer fazer em mim? Para depois, através de mim. Uau! Quando você entender eu de uma forma mais plena e mais abundante. Aí, nada vai nos parar. Aí toda restrição vai ser derrubada, aniquilada. Mas tem que ter uma compreensão. Sexto aspecto dessa nova estação Aleph. Nós precisamos exercer a autoridade e fluir na autoridade apostólica que está sendo comissionada, liberada nesse momento. Como? Movendo-se, implantando o reino, curando, libertando
e operando, agindo apostolicamente. Às vezes eu sei que é difícil entender agir apostolicamente, essas palavras, né? Pastor, na prática, o que é agir apostolicamente? Então vamos lá, didático. Como os apóstolos agiam? No dia a dia deles. Eles acordavam na padaria, compravam um pãozinho, ficavam lá, sentavam, viam a RJTV, ouviam como é que é o balanço geral, estavam lá à toa. Aí o Tino Júnior anunciando lá, tá tudo complicado aí. Como é que tá, papapá, não sei o quê. Eu falei, é verdade. Como os apóstolos agiam apostolicamente? Vigílias, acordavam de madrugada para orar, passavam por um enfermo, eles paravam, oravam por ele. Tinha um demônio se manifestando em algum lugar, eles iam correndo expulsar o demônio. Como Paulo agia apostolicamente? Paulo não ficava preso nem com as cadeias físicas que foram colocadas nos seus braços, pescoços e pernas. Ele agia apostolicamente até preso. Está entendendo como é que se age apostolicamente? Como é que é a mentalidade apostólica? Está lá vendo o RJ, se você vê, ou o Tino Júnior do Balanço Geral, se você vê, ou qualquer outra coisa que você vê, e começa a dar uma notícia. Rio de Janeiro é a cidade, não sei o que lá, não sei o que lá. A mentalidade apostólica, o agir apostólico, fala, tá ruim, tá tudo ruim. Não, eles se levantam, mas eu, na autoridade do nome de Jesus, declaro que isso não vai acontecer, isso vai mudar. Como é que um feirante apostólico age? Ele chega na feira, está chovendo, tem pouca gente. Ele levanta as mãos e fala, Senhor, eu não sei qual é o seu propósito para esse dia, mas eu estou aqui como um feirante apostólico. Então o Senhor quer fazer alguma coisa nesse dia. Mesmo com menos gente aqui por causa da chuva. Mostra o que o Senhor quer fazer hoje. A mentalidade, o agir apostólico quer entender o que Deus quer fazer naquele dia. Quem está aí? Exercer e fluir na autoridade apostólica, se movendo, implantando o reino, é entender que nada que acontece ou ninguém que chega perto de você está ali por acaso. Quem está aí? Um cabeleireiro apostólico age como? E melhor ainda, com a mão na cabeça. Que beleza. Já está ali, ó. Senhor. Aí ainda mais que conversar com o cabeleireiro, não é? Só gosta de falar. E você não sabe, menina? E você não sabe o que aconteceu ontem? Ih, meu marido fez isso. É mesmo, mas o Senhor pode mudar isso. A mentalidade apostólica não perde as oportunidades. Lembra do eunuco que foi batizado no meio do caminho, no meio da estrada? O Filipe, o etíope, lembra? Não perde oportunidade, a mentalidade apostólica está ali o tempo todo, querendo exercer e fluir nessa autoridade, se movendo apostolicamente, implantando o reino de Deus, libertando vidas, curando vidas. Eu vou dar um testemunho. Alguns anos atrás, tem muitos anos atrás, esse shopping aqui perto da igreja estava caidaço. Quantos lembram? Estava falido. Tudo fechado, loja fechada. Ainda tem agora, teve essa situação, mas agora isso é uma coisa, mas deve ter uns 8 anos, eu não lembro. Não é? E eu ficava triste porque é um shopping importante para a região, dá movimento, gera emprego, movimenta a economia da região, tem um monte de loja legal, lojas boas. O pessoal pode comprar uma geladeirazinha ali na Casa Bahia, né, uma balinha na loja americana, tem um cinema. Aí estava sem restaurante, só tinha restaurante que estava meio caído, estava horrível. E eu morava muito perto do shopping e a gente começou a andar pelo shopping, eu e Dani. E a gente começou a profetizar, Senhor, esse shopping não vai fechar.
Senhor, nós profetizamos um novo tempo aqui nesse shopping, nós declaramos um novo tempo, lojas sendo abertas, nós repreendemos essa falência, em nome de Jesus. Querido, o shopping foi vendido para uma empresa grande, a empresa reformou o shopping inteiro, começou a atrair novas lojas, novos restaurantes, não por nós, mas isso é uma ação apostólica, quem está entendendo? E a gente tem que começar a fazer isso aqui mais nessa região da igreja, que a gente já fez muito, tem que fazer mais. A gente tem que fazer isso aonde a gente estiver, gente. Quem está aí? Como é que uma pessoa que faz projetos para casas e apartamentos, ela projeta apostolicamente? Onde ela está fazendo um desenho, ela está preparando ali o desenho. Então, Senhor, que nesse desenho, que nessa casa, essas pessoas encontrem com o Senhor. Você está entendendo? Como é que um empresário de alimentação que vende, por exemplo, empadas, ele age apostolicamente? Primeiro já unge o óleo que vai pingar na empada. Você entende? Eu quis ser didático, porque a gente fala assim, mentalidade apostólica, a gente acha que é só para quem é um apóstolo, pastor, quem tem... Não! Isso é um agir de Deus, é um comissionamento para esse tempo. Quem está aí? E em sétimo lugar, sétimo aspecto desse novo tempo, desse alinhamento com essa estação Aleph, junção de Pei e Aleph, Pei e boca. Nós precisamos, querido, como boca de Deus na terra, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, escolheu falar através dos homens e mulheres. Ainda com todas as nossas falhas e limitações e a despeito de nós, Ele escolheu agir através do homem e da mulher, homem geral, e não a despeito de nós. Então nós precisamos soltar e manifestar, grave isso, a unção criativa de Deus em nós. Você sabia que em nós há uma unção criativa? Eu não estou falando só de criatividade para a gente criar coisas. E o pessoal do Ministério de Evangelismo Infantil estão tendo várias coisas, estão fazendo a marcha, uma criatividade. O pessoal que eu pedi para fazer a logo. Não é só isso, mas é o poder criador de Deus. Como é que Deus criou todas as coisas? Soltando a palavra. Soltando a palavra. Você não está entendendo. Soltando a palavra. Soltando a palavra. Soltando a palavra. A unção criativa. Porque Ele é o Criador. E Ele está em nós. Então, através de nós, Deus pode gerar e criar coisas novas neste novo tempo. Aleluia. E nós vamos orar por isso agora. Eu vou pedir para você ficar em pé. Agora a gente não vai... Só vai fazer o fundo. Não vamos nem... Não sei se a gente vai cantar... Vem o pessoal do louvor, claro, né, no final, mas agora eu quero começar orando. Aleluia. Feche os teus olhos aqui na sua casa. Repita comigo essa palavra. Repita: alinhamento. Alinhamento traz aquilo que Deus quer liberar nesse tempo. Então é noite de alinhamento profético. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa nova estação Aleph, nessa década da boca, Pai, nessa junção Pei e Aleph, nós estamos nos alinhando profeticamente com essa estação, com as bênçãos que o Senhor quer liberar nessa estação, com aquilo que profeticamente o Senhor quer fazer nessa estação, em nós e através de nós, em nós e através de nós, e que seja liberado, que seja solto nessa noite agora, essa unção nesse boi selvagem, essa unção de glória, de poder e da tua presença, esse novo comissionamento, essa nova autoridade apostólica, Senhor, profética.
Comece a levantar agora a sua voz, seja aqui na igreja, em casa, no aplicativo, e comece a declarar agora que você está alinhado profeticamente com esse novo tempo, você está alinhado profeticamente com essa estação e aquilo que está sendo liberado nesses dias, nessa virada de 5.781. Eu e você e nosso ministério, nós viveremos. Nós viveremos tudo de Deus, tudo que o céu tem para esse tempo, tudo que o céu tem para esse tempo. Declare isso, profetiza isso. Declaramos isso, meu Deus. Uma nova história. Eu profetizo um novo tempo, nova história, nova estação. Profetizamos céus abertos. Céus abertos.
ao Senhor. Ora malabaxere manai. Nessa festa que é o Yom Teruah, o toque das trombetas, a festa das trombetas, uma forma de comemorarmos é ouvir o som do shofar. E que esse som possa despertar no nome de Jesus o teu espírito. Que esse som do shofar, que o pastor vai liberar agora mais uma vez, possa ecoar nas regiões celestiais. Que esse som no nome de Jesus possa derrubar limites e barreiras, como foi na época de Josué. Em nome de Jesus, que esse som profético possa liberar, possa derrubar com toda limitação, todo limite na sua vida. Que no nome de Jesus esse som possa despertar uma nova autoridade apostólica. Em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor libere essa nova unção apostólica, que no nome de Jesus possamos nos mover nesse novo ano apostolicamente, Senhor, liberando, ó Deus, na nossa esfera de ação, esse poder e essa unção, Senhor, do boi selvagem, esse óleo fresco que é liberado, que no nome de Jesus o Senhor libere sobre a tua igreja, Senhor, uma unção de ousadia, ó Deus querido, de intrepidez, e que no nome de Jesus os sinais apostólicos possam nos acompanhar nesse tempo, como foi com a igreja primitiva, que assim seja, Senhor, nesse tempo, que o Senhor possa preparar o odre dos teus filhos, para que esse vinho novo que é liberado, que é reservado para esse novo ano, não se perca, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor traga compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas e através de nós, através do nosso chamado, dos nossos talentos. Que o Senhor desperte, Senhor, através desse som profético que foi liberado. Que o Senhor desperte os talentos também que estão adormecidos. Que o Senhor desperte, Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, tudo que ficou dormente. Deus, que haja esse despertamento nessa festa das trombetas e que no nome de Jesus haja um alinhamento com o teu desenho para esse ano, que haja um alinhamento com o modelo do Senhor para esse ano, para que possamos fluir no nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, que é liberado, Senhor, que é liberado esse rugir do leão. Ó Deus, esse rugir apostólico é liberado no nome de Jesus, nesse novo ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós encerramos esse culto, declarando esse alinhamento, profetizando nesse novo tempo, nessa nova estação. Tudo que o céu tem liberado para essa estação, de bênção, venha sobre nós, como pessoas, famílias e ministérios. Que a tua graça, o teu amor e a comunhão com o teu Espírito sejam com todos hoje e sempre. Que todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe. Até amanhã, na etapa online, quarta-feira, na série O Poder do Nome de Jesus.